Se você acha que precisa trabalhar mais, se esforçar mais, se matar de fazer coisas difíceis para ter sucesso, eu preciso te falar uma coisa. É exatamente isso que está te deixando travado. Você não precisa fazer essas coisas extraordinárias para estar acima das 99% pessoas do mundo. Só fazer as coisas que elas simplesmente ignoram. Esse vídeo não é sobre modo caverna, sobre modo monge, sobre bons hábitos, comer bem, exercício, sono, blá 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 blá. Tudo isso é prosa para acalentar bovino. Conversa para boi dormir. É claro que sim, o sucesso acompanha quem você se torna e tudo inicia na sua mentalidade. Mas isso você já sabe. O que você não sabe é que existe um padrão que separa quem está nos 1% e quem vive preso na média. Porque hoje você vai aprender tudo que você precisa para alcançar esse sucesso. A primeira coisa que você vai aprender é que o sucesso está ao seu alcance. Primeiro, use o que você é realmente bom, não o que você acha que você é bom, porque isso são coisas totalmente diferentes. E a gente vai trabalhar no que você é realmente bom. Certamente tem algo que você se destaca. É aí que pode morar o seu sucesso. E isso pode ficar ainda melhor. A neurociência traz para a gente um conceito muito interessante chamado estado de fluxo. Tem aqui nesse estudo. O psicólogo Mihaly, alguma coisa, que eu nem sei como que pronunciona, mas vai estar aqui, em algum lugar desse vídeo, vai ter o nome dele. Ele fez esse estudo e mostrou que neurologicamente existe um estado de fluxo. O que é isso? É o seguinte, quando você executa uma tarefa que combina alto nível de habilidade com alto nível de desafio, o seu cérebro ele entra num estado diferente. O córtex pré-frontal, essa parte aqui logo atrás da sua testa, que é responsável pela autocrítica e pela ansiedade de desempenho, ela reduz um pouco a atividade. Isso se chama de hipofrontalidade transitória. O resultado é que você pensa menos e executa melhor. O tempo passa mais rápido, a qualidade sobe e a energia ela diminui. Isso é muito louco, porque o seu cérebro ele trabalha melhor nas coisas que você é melhor. E é por isso que é importante a gente estudar também neurociência. É uma das coisas que a gente fala aqui nesse canal. Porque a neurociência ela ajuda a gente a entender o nosso cérebro, então a gente passa a usar a biologia a nosso favor. Esse é um canal completo. Ele vai ensinar para você sobre filosofia, sobre alma, sobre razão, sobre emoção, porque a gente também tem que trabalhar como um ser completo. Fica comigo, você vai ver. Você com certeza já ouviu a frase famosa do célebre Abraham Lincoln, que ele disse que se você me der 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 4 dessas horas afiando o machado. E Lincoln não foi o único a enxergar desse modo. Se você pensar em Pelé, Steve Jobs, Bill Gates, todos foram assim. Por exemplo, Pelé, ele teve sim talento, mas ele treinava até mais tarde do que os outros. O próprio Steve Jobs, se você pensar na história da Apple, ela ficou 30 anos se aperfeiçoando, crescendo, até ela fazer o grande lançamento de sua história, que foi o iPhone. A mesma coisa a Microsoft com Bill Gates. Mais de 20 anos até lançar o Windows 95, que foi a grande revolução. Se você pensar no bambu moçô, o que é esse bambu moçô? Ele fica 5 anos debaixo da terra, só criando raízes profundas. Você pode pesquisar no Google, só criando raízes profundas. E então, a partir do mais ou menos 6º ano, ele começa a crescer e a brotar. E ele fica crescendo quase 1 metro por dia. Imagina, você tem uma planta de 20 centímetros, no outro dia ela está com 1,20 m, no outro dia ela está com 2, no outro dia ela está com 3. Isso é real. É a planta que tem o maior crescimento. Mas por quê? Porque ela criou raízes sólidas, foi se aperfeiçoando com o tempo. Isso é o poder da natureza. O seu cérebro trabalha da mesma forma. Se você está gostando, já deixa, aperta o botão que está aqui embaixo. Ele é assim, ó, tem um desenho de um joinha, ele chama curtir. Aperte esse botão. Aperte esse botão que o YouTube vai ver que você está gostando e que esse é um conteúdo realmente para pessoas que nem você, diferenciadas. E eu quero trazer agora o livro de sabedoria milenar, a Bíblia, que muitos chamam de Bíblia Sagrada. Por que a gente usa também a Bíblia? Porque, como eu falei, a sabedoria milenar ela está sendo testada e validada há mais de 2000 anos. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: todos temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. O que ela está dizendo? Que cada pessoa é boa
em alguma coisa. O erro da maioria é tentar competir em áreas que não tem vantagem natural. Estou aqui para realmente abrir essa mente, abrir e ampliar o seu mundo, para que você vá competir onde você é bom, onde você tem mais chance de ganhar, porque você ganha o jogo onde você já tem predisposição. E aqui agora eu quero indicar para você um livro, ele chama O Efeito Vencedor. Lá ele indica que você deve comemorar cada avanço. Cada avanço ele vai ser comemorado e isso vai te estimular realmente a continuar nessa trilha do sucesso. Essa continuidade vai levar você à maestria. O objetivo desse canal é realmente te fazer evoluir, ampliar o seu mundo para que ele até se torne eterno. Eu quero transmitir para você de graça, assim como me foi transmitido, ensinar essas coisas e mostrar a você o que eu aplico na minha vida, de maneira que você possa ter os mesmos resultados ainda maiores. E aqui eu quero que nesse momento você pense em 3 coisas que você é bom. 3 coisas. E uma delas você vai deixar aqui no comentário, aqui embaixo, e vai escrever. Por quê? Porque é importante você tornar escrito, tornar claro o que você é bom. Então, deixa aqui embaixo o que você é bom e o que você pretende investir. E lembrando que para todas essas coisas que você é bom, não adianta você tentar investir em todas, ou investir na coisa que você é bom ou errado. Por quê? Porque tem que ser uma coisa que você seja bom, mas que as pessoas enxerguem valor, que elas estejam dispostas a pagar. Então, esse é algo que você é bom. Já tem alguém ganhando dinheiro com isso? Isso é importantíssimo. Isso, na verdade, é crucial que você tenha em mente. Então, agora eu quero trazer esse segundo princípio, que vai realmente mostrar, te destacar, trazer você à luz, como 99% das pessoas não são. Você vai se tornar aquele 1%, vai se tornar melhor do que essas 99% das pessoas. E qual que é esse segundo princípio? Seja a solução de um problema. Entenda também que quanto maior o problema, maior a solução. Isso não quer dizer que se um problema é grande, a solução precisa ser complexa. Mas quer dizer que se você for a solução desse problema, você vai se destacar muito mais e vai ser recompensado de uma maneira muito maior. Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Thomas Edison, Mark Zuckerberg, ou até mesmo Santos Dumont. Alguns desses nomes, com certeza você conhece. Se eu falar Thomas Edison, qual foi o problema que ele achou? O mundo estava em escuridão. A gente precisava de lâmpada. E ele persistiu e criou uma lâmpada. Mas não só a lâmpada, ele teve várias outras invenções. Mas essa realmente se destacou, porque era um problema maior. E hoje, quem não conhece Thomas Edison e o quanto financeiramente ele ganhou por causa disso. Mark Zuckerberg. As pessoas precisavam se conectar. A conexão ainda não estava como deveria ser. Ele criou o Facebook e hoje é um dos maiores bilionários do mundo. E para finalizar, o grande brasileiro Santos Dumont, criador do avião. E aí nós temos várias polêmicas, mas criador do avião. O ser humano precisava voar, queria conectar as pessoas, diminuir a distância. E Santos Dumont foi lá e criou o avião. Então, seja a solução de um grande problema. E entender que o mercado, ele não vai te recompensar pelo seu esforço, pelo quanto você está se dedicando, mas sim pelo quanto de resultado, quanto de solução você está trazendo. Esse é o grande questão. Essa é a grande diferença de mentalidade que muitos aí não percebem e querem até, vou dizer assim, receberem aumento ou receberem uma promoção no trabalho. Por quê? Porque se dedicam muito, porque se esforçam muito. Mas não é sobre esforço, é sobre entrega. O mundo é assim, é sobre resultado, o quanto você é a solução de um problema. Até se você for na Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios 22, 29, você vai encontrar o seguinte: você já viu alguém habilidoso no que faz? Será posto diante de reis. O que é que está dizendo aqui? Que a habilidade mais a utilidade, ela gera reconhecimento. Por isso que você deve se dedicar em ser a solução para um problema. Você vai se tornar a melhor alternativa disponível. É disso que nós estamos falando. Tem um Nobel de Economia, vou dizer assim, que ele descreve um fenômeno chamado foco ilusório. Ele é Daniel Kahneman. Ele fala sobre esse padrão comportamental chamado foco ilusório, que é o quê? Que é a tendência de concentrar a atenção no que você está oferecendo, ao invés de focar a sua atenção no que o outro está precisando. Fique ligado, ó. Fica aqui comigo. E aqui a gente vai entrar zona de contribuição única, que é o cruzamento entre o que você faz bem e a energia do que o mundo precisa que alguém faça. Essa zona de contribuição única que une um e o outro, o que você faz bem com o que o mundo precisa. Quando você opera dentro dessa zona, você não compete, você simplesmente existe em um nível diferente. Está começando a pegar a ideia?
realmente é assim que você fica melhor do que 99% das pessoas, que você se destaca, que você avança, que você produz algo que ninguém está produzindo. E você vai ser realmente recompensado com algo que ninguém está sendo recompensado. Fica aqui comigo, vamos continuar. Então, como eu estou falando, aqui você está no canal sobre ampliar seu mundo. E agora a gente vai elevar um pouquinho mais ainda. Eu quero trazer o terceiro ponto, que é sucesso é relativo. Olha isso. Eu quero trazer para a nossa conversa um psicólogo, um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Ele sobreviveu a Auschwitz, que foi aquele massacre terrível. E ele fundou a logoterapia. Ele disse que o maior sofrimento humano, um cara que passou pelo Holocausto, disse que o maior sofrimento humano não é a dor, é a vida sem sentido. Que o sucesso é construído sob a definição de outra pessoa vai ser vazio. E isso que realmente a gente tem que fugir. Você tem que entender e ter a sua própria definição de sucesso. Porque senão você vai ficar vivendo a vida de outros. E aí eu quero começar a trazer para você um outro conceito bíblico também, que está lá em Gálatas 6, no versículo 4. Diz assim: cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha que princípio profundo a Bíblia está trazendo. O princípio de que você deve se comparar somente com você, não com mais ninguém. Por quê? Porque o seu conceito de sucesso é aquela velha máxima que muitos agora têm pregado, de que você deve crescer mais a cada dia e ser melhor do que a sua versão do dia anterior. Você consegue pegar isso e ser profundo, se comparar somente com você. E aí eu trago de novo a psicologia comportamental, porque ela fala que quando você gera comparação excessiva a isso com outros, você gera ansiedade, insatisfação, sensação de escassez. Que é o que o Viktor Frankl falou, uma vida sem sentido. E aí eu trago Epiteto, que foi um filósofo estoico. Ele chegou a ser escravo. Olha, pessoas que realmente sofreram, que eu estou trazendo aqui. Ele foi um escravo e dizia que riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Isso traz a gente a reflexão de que realmente o que é riqueza, o que é sucesso. E se você está baseando o seu sucesso, as suas realizações, as suas conquistas em conquistas de outros e não nas suas conquistas. E essa reflexão profunda que eu quero trazer para você hoje. Talvez mudar o seu conceito do que é sucesso e do que é realização. Eu te dei e vou te dar ainda mais. Mas a fórmula para alcançar o sucesso. Mas eu quero que você também tenha em mente o que é sucesso para você. Porque a gente está aqui para ampliar o seu mundo. E aqui a gente começa a falar ainda mais de inteligência emocional. Na inteligência emocional tem um conceito que fala sobre motivação intrínseca, que é o que separa quem age a partir de um propósito real de quem age a partir de uma validação externa. Quem tem motivação intrínseca aguenta o processo longo de se tornar excelente em algo, por quê? Porque tem a razão e não depende de aplauso de ninguém. Quem opera por validação desiste quando o retorno demora, quando o resultado demora, porque a fonte de combustível secou. Isso é inteligência emocional. Vem comigo, que ainda não acabou, ainda tem mais conteúdo. Quero que você agora comece a pensar. Eu preciso entender o que é sucesso para mim. Continua comigo, diferenciado. Olá, hein? Vamos ficar aqui, presta atenção. Ligado, não desfoca, não desfoca. Aqui eu quero trazer para você um desafio. Você vai pegar um papel, pode ser papel físico ou até mesmo o celular, se você preferir, e vai responder 3 perguntas com honestidade. Vai perguntar para você no que as pessoas comentam que eu sou bom espontaneamente, que elas pedem ajuda ou que elas pagam pelo que você entrega, sem você precisar convencer. Não o que você acha que você é bom, mas no que as pessoas já estão se movimentando. A segunda pergunta é no segundo princípio: que problemas existem ao redor de você e que você poderia ser a solução? No mercado, na sua área, na sua comunidade, na sua igreja, no seu clube, que problemas você pode resolver aí perto? E a terceira pergunta é: o que é definição de sucesso para você? E talvez essa seja a mais importante. E de acordo com a sua definição de sucesso, ninguém pode te julgar. Depois de responder as 3, olhe para as 3 respostas ao mesmo tempo e procure alguma interseção. Talvez aí você possa encontrar realmente o sucesso que você quer. E mais do que isso, encontrar a sua missão, o seu foco, um propósito de vida. Você pode perceber que esse não é um vídeo motivacional. É para você alcançar, sim, um patamar de ser melhor do que 99% das pessoas, mas de acordo com coisas que já estão
em você. E mostra como é simples você alcançar, é simples você definir a sua missão, o seu propósito. É mais um diagnóstico honesto. Isso é um tipo de diagnóstico que é raro, que é valioso, porque é exatamente o que muitas das pessoas fogem deles. E por isso que elas não alcançam, não fazem parte desse 1% diferenciado. E agora você começa a perceber que você pode escolher como ser melhor do que 99% das pessoas. Muitas pessoas estão aí perseguindo sucesso, mas talvez o sucesso que nem seja deles, seja sucesso de outros. Mas se você quer abandonar exatamente a procrastinação, a preguiça, eu indico para você esse vídeo aqui. Esse vídeo tem a solução para isso. E lembre sempre, amplie seu mundo até que ele seja eterno. Até o próximo vídeo, que também vai ser excelente.